Então começamos a gravação. Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos, no dia de hoje, para autoestima. É uma das coisas muito relevantes da excelência emocional é a autoestima. A autoestima, quando a gente está bem, uma autoestima boa, a gente tem muito mais sobriedade, né? Naquelas coisas, quando me pede algo para fazer. Se eu estou com a autoestima boa, eu avalio, né? Avalio não de uma maneira irresponsável, ou de uma maneira egoísta, ou de uma maneira dependente. Se eu tô, se eu sou egoísta, tudo que me pede eu não posso, né? Eu que peço as coisas. Se eu sou, se eu quero aquela coisa que a gente já conversou, se eu quero agradar as pessoas, ou se eu preciso, ou se eu tenho uma história ali de que se eu faço tudo, eu tenho uma recompensa, eu tenho dificuldade de dizer não. Na verdade, a dificuldade de dizer não é muito frequente. Muito mais frequente do que a gente imagina. Assim, as pessoas às vezes acham que é só com elas, né, que acontece isso, mas não é. E quando a autoestima está boa, então, de um lado, eu não, nego tudo, do outro lado, eu não nego nada, e aí vem o equilíbrio. Esse equilíbrio depende não só da autoestima, evidentemente, mas depende da autoestima. Então, construir uma autoestima boa é relevante neste processo de construir um ser humano, digamos assim, mais equilibrado, né? Opa, opa, Oi. aconteceu com vocês também ali? Não. Vocês estão me vendo? Não, sim, estamos te vendo e a tela também. Sim, Então, normal. aqui aconteceu alguma coisa com a minha tela aqui que ela saiu do meu campo de visão. Então, então continuamos aí. Se vocês estão me vendo, então beleza. É, eu, a autoestima, então, é nesse processo. Eu vou pegar aqui no meu celular esse conteúdo, né? Porque eu estou enxergando, não sei o que aconteceu com a tela. Simplesmente virou preto. Novos tempos. É. Então, por que a minha autoestima ela não é boa, né? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Por quê? Muitas das vezes, por que minha autoestima não é boa? Então, às vezes, essa minha autoestima não é boa por conta de uma história. Todos nós, ou um grande número de nós, tem uma história ali que é uma história que não é lá muito favorável, sabe? Ou porque se cobrava demais, ou porque se cobrava de menos, ou porque a gente teve ali erros que foram bastante criticados. Você não é nada, você não é ninguém, sabe? Então, a autoestima, na maioria de nós, tem uma autoestima prejudicada, em níveis diferentes, em proporções diferentes. E, claro, o que eu faço com isso, que é a segunda parte, né? Se eu identifico por que a minha autoestima não é boa, isso me ajuda. Agora, se eu não identifico por que a minha autoestima é boa, não tem problema, porque para melhorar a autoestima não depende de eu saber o que aconteceu, depende de eu mudar a minha atitude daqui para frente. Então, o que eu faço para mudar isso?
A autoestima tem a ver muito, muito, muito com a utilidade que eu tenho. Se eu me sinto uma pessoa útil, né? A minha autoestima, ela tende a ser melhor, ela tende a ser boa. Se eu me sinto uma pessoa inútil, né? A autoestima é baixa. E quando eu pego esses extremos, uma pessoa que se sente inútil, 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 leva à depressão, né? O que que é depressão? É aquela pessoa que sente que a vida dela não faz sentido, ela não tem utilidade para nada, né? E aí, essa percepção nesse patamar leva à depressão. Então, tudo que eu faço que aumenta a minha utilidade, ela promove a minha autoestima. Então, vamos lá, né? Sou útil para a humanidade, para a família, para os amigos? Como? E aí vem esse sou útil para a humanidade, para a família, para os amigos. Eu faço diferença nos ambientes que eu estou ou não faço? Então, pense assim, nessa questão da utilidade, né? Sou útil. Não pode ser, o ser útil é no sentido real da palavra. Porque se eu faço tudo para todos, eu não sou útil. Percebe? Por que que eu não sou útil? A gente conversou sobre isso, mas vamos retomar. Se uma pessoa precisa enfrentar um desafio para se tornar melhor, e eu tiro a oportunidade dessa pessoa enfrentar esse desafio, eu fui útil? Eu não fui. Eu não fui útil para essa pessoa. Eu fui, eu deixei, na verdade, eu fui nocivo para essa pessoa, porque eu tirei dela a oportunidade dela se tornar melhor. Então, útil é realmente útil. Então, como é que a gente poderia pensar essa utilidade? Quando a minha presença, eu como ser humano, permito, facilita, eu ajudo que, pensando em pessoas, que as pessoas se tornem melhores. Essa é uma maneira de você ser útil. Então, quando eu ajudo uma pessoa, por exemplo, eu pago um curso para uma pessoa, eu pago um estudo para a pessoa, eu estou sendo útil, porque eu promovo conhecimento para alguém, e com esse conhecimento a pessoa se torna mais produtiva, a pessoa se torna mais dependente, a pessoa cresce como ser humano. Então, utilidade nesse sentido. Ser útil é, entre outras coisas, mas fundamentalmente, que a minha presença promove a evolução das pessoas, a evolução da humanidade, a evolução da vida. Eu sou útil para os meus cachorros se a minha presença promove, vamos chamar evolução, mas vamos chamar assim, deixa os cães mais confortáveis, mais felizes. Eu sou útil para o meio ambiente se as minhas ações promovem evolução do meio ambiente. Evolução em que sentido? Menos carbono, menos aquecimento global, menos lixo, quer dizer, mais reciclagem de lixo, menos lixo para os aterros. Eu estou sendo útil para o meio ambiente. Se eu coleto água da chuva, eu sou útil. Eh, se eu gero adubo orgânico, eu sou útil. Se eu gero energia limpa, eu sou útil, sabe? Então, útil é nesse sentido. Se eu sou útil para a humanidade, meio ambiente, planeta, né? Animais, pessoas, para a família, né? Minha presença, eu sou aquela carga para a família, aquele peso, ou, pelo contrário, eu super protejo a família, eu faço tudo. Lembra, Ana Maria? Não, a roupa suja tem que colocar nesse lugar. Se não colocar aqui, eu não vou lavar. Aí você está sendo útil.
Se eu vou lá e faço para a pessoa o que ela deve fazer, eu não estou sendo útil. Eu estou impedindo que essa pessoa cresça, que ela evolua, que ela se desenvolva, que ela seja mais responsável ou mais consciente, né? E para os amigos é a mesma coisa. Bom, como que eu posso ser mais útil? Aqui a gente já teve uma ideia bastante precisa, né? De que a utilidade tem a ver com evolução, tem a ver com promover as coisas que facilitam a vida, que promove a vida, pensando em planeta, né? Como que eu sou útil para o planeta? Tudo que promove a vida. Como eu sou útil para a família? Equilíbrio, permitindo que as pessoas cresçam, delegando responsabilidade que a pessoa tem condição de assumir, cobrando, entre aspas, né? Daquele jeito, carinhoso, tudo, né? Mas estimulando que as pessoas cumpram os seus papéis, façam o que é de responsabilidade delas, e também com afeto, com carinho, com colo quando precisa, sabe? Às vezes a pessoa precisa de um abraço, e aí eu vou lá e dou esse abraço. Às vezes a pessoa não precisa de um abraço, às vezes a pessoa precisa dizer, não, você vai lá, vai sim, isso é responsabilidade sua, você tem que fazer isso. Por que que você não fez? Vai lá e faça, isso é responsabilidade sua. Então, às vezes, ser carinhoso é dar uma bronca, é cobrar da pessoa. E, claro, isso aqui não tem fórmula, né? Esses valores não têm fórmula, então a gente tem que, na nossa, por isso que o autoconhecimento, só fazendo um parênteses, né? Por isso que o autoconhecimento é relevante, porque se eu tenho um autoconhecimento mais profundo, eu consigo distinguir o que é passar a mão na cabeça e o que é dar um abraço quando necessário, o que é fazer uma cobrança quando precisa, como fazer a cobrança, porque se eu sei das minhas responsabilidades, se eu tenho um equilíbrio de avaliação, um equilíbrio, se eu sou mais autoconhecimento, mais equilíbrio emocional, mais clareza, né? Mais leveza no lidar com as situações. E aí fica mais fácil. Então, como? Cultivo de boas relações humanas. Então, quando eu cultivo boas relações humanas, eu sou útil. A minha autoestima melhora. Boas relações humanas, conforme aquele item que nós já vimos de boas relações. Boas relações não é dizer amém para tudo. Boas relações, aí que se você quiser dar uma olhadinha de novo em boas relações, mas boas relações desse equilíbrio que a gente está conversando aqui, né? Ser tolerante quando precisa, ser enérgico quando precisa, dar um abraço quando precisa, dar um colo quando precisa, sabe? Bom, cultivo de boas relações humanas. Tenho bons amigos, preservo. Então, quando eu falo boas relações humanas, claro, a família é um núcleo que, quando eu tenho um bom relacionamento familiar, e isso naquela pesquisa que eles fizeram lá nos Estados Unidos, de uns 80, 90 anos, que eles acompanharam as pessoas, quem tinha boas relações familiares, uma família boa nesse sentido, né? Uma família colaborativa, as pessoas se relacionavam bem, eram o que dava o maior índice de felicidade, né? Então, essas boas relações na família, o que que é? Essa relação equilibrada, afetiva, né, colaborativa. Se eu não tenho, fazer uma construção disso é fundamental. Mas, como autoestima, só família é pouco. Eu preciso ter amigos. Eu preciso ter bons amigos. Não preciso ter muitos amigos, mas preciso ter bons amigos. Uma pessoa que não tem amigos ou
Amigos, amigos mesmo, não é aquelas pessoas que você se relaciona ali no trabalho, sabe, colegas, não são pessoas que você se relaciona por alto, são pessoas que você se relaciona profundamente, sabe? São pessoas que você troca, que você conversa. E claro, para ter amigos tem que cultivar, né? A gente tem muitos conhecidos, muitos colegas, ali nas redes sociais temos muitos amigos, mas amigos de verdade, amigos que quando você precisa de uma opinião, você vai lá e pergunta, amigos que você possa contar quando você tem um êxito, mas quando você tem um êxito, você conta para todo mundo, se posta nas redes sociais. Mas quando você está triste, você é uma pessoa que você pode contar. Quando essa pessoa está triste, você está disposto a ouvir, você está disposto a mandar uma mensagem para ela quando ela está passando por um momento mais difícil, às vezes encontrar, tomar um café, sabe? Dar um abraço. Então, amigos. Não precisa de muitos, mas precisa de bons amigos. É, e aí o preservo, né, é o cultivo. Se não cultivar bons amigos, você não tem. Você tem colegas. Hoje é muito frequente, assim, estou acompanhando a história do João, que está né, doente ali, está sozinho, né? Quem conversa com ele. A Lu, eu mando uma mensagem, converso, é, como é que você está? Fomos visitar no hospital quando estava internado. E quem mais? Ninguém. Foi a irmã dele, o filho dele, pronto. Ninguém, ninguém. Então, significa o quê? Tem amigos? Não tem amigos. Tirando talvez a Lu, tirando eu, né? Tirando talvez alguma outra pessoa ali que eu não saiba, que entrou em contato com ele, coisa, mas quando eu conversei com ele, ele estava sozinho, sozinho. Falou, Bert, estou numa solidão, né? Então, amigos, é isso. Um amigo que, eventualmente, se você adoece, ele vai visitá-lo. Ou, pelo menos, liga, ou pelo menos manda uma mensagem, acompanha, como é que você está, o que está acontecendo com você, melhorou, não melhorou, está precisando de alguma coisa? Nós tivemos, né, quando eu trabalhava na Receita, teve uma menina que quebrou o pé, né? Quebrou o pé, e um grupinho de pessoas lá se reuniu para ir lá, porque ela não podia andar, né? É, ia lá no apartamento dela, levava comida, lavava a louça, né? Um grupo de pessoas, ali, umas 3 pessoas que fizeram isso. Então, isso é amizade. Tá bom. Isso sim, tenho amigos. Bom, amizades. Esse é algo relevante. Relacionamentos, pessoas. Então, pensa bem. Sou útil, né? Sou útil nesse sentido mais amplo. Tenho boas relações na família, tenho bons amigos, aí qual o meu propósito de vida? O meu propósito é útil para as outras pessoas ou só para mim? Tá? Outra coisa que gera muita autoestima boa, que amplia, que melhora a autoestima, é propósito de vida. Eu estou aqui na Terra, estou conectado a algo maior, e a minha presença faz diferença, porque a minha vida é orientada para construir propósito, para fazer a diferença. Eu não sou mais um. A minha vida não serve só para mim. Uma pessoa que não tem propósito, por exemplo, ela pode ser, o que é a vida? Ah, ganhar dinheiro, daí eu me divirto, eu viajo, eu passeio, eu faço as coisas que eu gosto. E a sua vida? O que faz diferença na vida dos outros? Aí pensando os outros, não só família, sabe? E especialmente acima da família, né? Claro que a família você vai cuidar, isso não, isso é óbvio, mas o seu propósito, a sua vida faz com que melhore a vida de outras pessoas.
Então, por exemplo, aqui, eu já falei meu propósito de vida, né? Aprender a amar e servir. Aprender, né, cada vez mais, eu sempre estou me aperfeiçoando, porque a gente precisa, e servir. Como que eu sirvo? Ensinando o que eu sei. Então, isso é uma maneira é um propósito, né? Eu não faço o que eu faço pelo dinheiro que eu ganho. Claro que o dinheiro, a remuneração é uma consequência. Então, quando a Ana Maria resolve problemas dos seus clientes e trabalha para resolver o problema dos clientes, para ver pessoas mais felizes, isso é propósito. Mas eu posso fazer as mesmas coisas simplesmente para ganhar dinheiro. Então, quando a Pri faz as pessoas rirem porque ela organiza uma estrutura que gera felicidade, se eu estou focado na felicidade que eu gero nas pessoas, se eu estou focado na solução do problema das pessoas, esse é o que me motiva, não é o dinheiro que eu ganho que me motiva. Né? O dinheiro é uma consequência, isso é propósito. Então, fazendo a mesma coisa, eu posso fazer com propósito ou sem propósito. A minha presença, claro que se eu ajudo as pessoas, eu sou útil. Então, por um lado, a minha autoestima aumenta. Então, se eu ajudo pessoas, como a Pri, ajuda né, ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, quem é da equipe, ajuda as pessoas a rirem, quem vai assistir aos espetáculos, né? Então, eu estou ajudando pessoas. Eu sou útil. Ana Maria, mesma coisa. Não só. Isso eu estou falando profissionalmente porque é mais fácil, né? Quando está resolvendo o problema das pessoas, né? Está sendo útil. Isso ajuda na autoestima. Agora, se eu faço isso com propósito, né? E tudo que eu ganho é uma consequência disso, aí sim. Então, o propósito de vida que realmente é bom é quando você tem uma visão mais ampla. Tipo Ana Maria, né? O meu propósito pode ser caminhar em direção a servir ao Senhor. E a Ana Maria é cristã, é católica, então o propósito de vida pode ser mais próximo de Deus, do Senhor, e que as minhas atitudes cada vez mais reflitam o que ele ensinou, seja um espelho do que ele ensinou, sabe? Né? Abrir aquela coisa de não agredir ninguém, sabe? Pode ser como propósito, mas isso tem que estar presente. Não pode ser uma citação que está lá, que você cita quando você lembra. Tem que ser quando você está resolvendo um problema de um cliente, você olha assim, tá bom, eu estou aqui fazendo uma pessoa mais feliz. Eu estou aqui ajudando uma pessoa. Eu não estou aqui prestando um serviço para receber um dinheiro. Eu estou aqui ajudando uma pessoa a ter menos problema, a ser mais feliz. E tá bom, como consequência eu vou ter os meus honorários. Eu vou receber, mas não é o motivo. Então isso, de propósito, ele tem que estar presente nas suas ações. Quando a Pri está lá com o Matheus e a plateia está rindo, né? O Matheus conta uma piada e a plateia está rindo, é sentir, eu estou fazendo essas pessoas rirem. Eu sou parte desse processo. Esse é meu propósito. Não é só não agredir as pessoas, não é só não prejudicar ninguém, é fazer mais gente feliz, é fazer um mundo melhor. Você percebe? Então, daí sim, se isso estiver no seu cotidiano, toda vez que você vai fazer, a ideia de propósito é presente, aí a sua autoestima melhora. Se não, né, tá lá no plano de ação, tá lá numa frase, e na hora que você está fazendo a coisa acontecer, a sua cabeça não está nessa conexão de ajudar, sabe? Você faz, o resultado é bom e a sua autoestima não melhora. Você percebe? Para que a autoestima melhora, eu tenho que capitalizar, né? Eu sou útil,
né? Para a humanidade, para a natureza, para o meio ambiente? Sim, mas eu tenho que perceber. Quando eu plantei o flamboyant aqui na frente, o que que era em minha cabeça? Eu estou reduzindo o aquecimento global, já falamos sobre isso, né? Então tem que trazer na sua, porque senão eu planto o flamboyant e simplesmente plantei uma árvore. Eu faço um show e loto um auditório, as pessoas riem, se divertem lá, e eu só fiz um show. Eu resolvo um problema cabeludo de um cliente meu ali, né? A pessoa fica super feliz e eu só resolvi um problema. Percebe? Então tem que trazer. Não foi só um problema que eu resolvi. Eu ajudei essa pessoa. Tem que estar presente, né? Qual o propósito de vida? O meu propósito é útil para outras pessoas ou só para mim? Então, quando eu tenho um propósito de vida que é útil só para mim, na verdade, ele não é um propósito. Eu estou alimentando o meu ego, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Outra coisa que aumenta muito a autoestima é generosidade. Generosidade, e também poderíamos colocar gratidão. Tá? Generosidade aumenta muito a autoestima, mas eu tenho que saber que eu estou sendo generoso naquele momento. Eu tenho que lembrar a mim mesmo, eu estou sendo generoso. E ser generoso de verdade. Voltamos àquele exemplo, eu quero bater muito nessa tecla. Quando você resolve um problema de alguém que essa pessoa poderia resolver, e se essa pessoa resolvesse esse problema, ela se tornaria melhor, qualquer problema que você resolve, você se torna melhor, e eu resolvo por ela, eu não estou sendo generoso, eu estou sendo cruel. Eu estou impedindo essa pessoa a crescer, de se tornar melhor. Eu não fui bom para essa pessoa, eu fui mal, eu fui agressivo. Eu impedi que ela crescesse. Então, ser generoso nesse contexto, quando eu faço coisas e essas coisas que eu faço, as pessoas se tornam melhor, ou os animais, ou o meio ambiente. Então, quando a pessoa está preparada para resolver um problema e ela vem pedir ajuda para você e você diz: não, você pode resolver esse problema, siga esse caminho que você vai conseguir. Aí eu estou sendo generoso. Percebe? Não confundir com aquelas ideias pré-concebidas, né, de ajuda, de como eu ajudo as pessoas, né, de como eu sou generoso. É ser generoso de verdade. Outra coisa que não está aqui, mas eu agora estou sem a tela para colocar, mas todo mundo está aí, né? Sim, Sei, beleza, então tá bom. É, Sim. então, gratidão. Gratidão aumenta muito, muito a autoestima também. Gratidão nesse sentido. É quando eu tiro o olhar do meu umbigo, olho para o outro e diz muito obrigado pelo que você fez por mim, ou por minha família. Gratidão. E gratidão tem que estar também conectado. Ah, olha só, eu estou sendo grato. Isso é bom, isso é positivo, sabe? Tudo isso que você faz, se você faz sem trazer para a consciência, claro que é bom. Mas se você trouxer para a consciência, olha, agora eu estou sendo grato. E a gratidão, claro, tem que ser verdadeira, né? Quando a pessoa diz gratidão, gratidão, né? Essa gratidão vem da alma ou é tipo muito obrigado? Às vezes a pessoa diz, tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Às vezes é uma formalidade, né? Você pede alguma coisa para a pessoa faz, você diz muito obrigado. Muito obrigado é uma expressão, pode ser simplesmente um ato de educação. Você diz muito obrigado porque é educado dizer muito obrigado. Não é porque veio lá do coração um sentimento de, oh, essa pessoa me ajudou. Sabe? Então a gratidão não é essa palavra, essas expressões, é algo que você vem de dentro. Então, um treinamento que você pode fazer quando alguém faz uma coisinha para você, né? Quando você for agradecer, olha nos olhos da pessoa, dá um sorriso e diz muito obrigado, sabe? Porque quando você faz isso,
Você se preparou e tirou lá do coração, tirou da alma. Daí sim. Então, gratidão aumenta muito a autoestima. Perdão, né? Aumenta muito a autoestima, né? Eu estou com uma pessoa que não consegue perdoar. Ela está num processo difícil. Ela passou por um processo muito difícil de dependência química, droga, foi lá no fundo do poço, melhorou, fez tratamento, tudo melhorou, né? E, é, mas ela não perdoa. É impressionante como ela não consegue perdoar nada, nada. Então, ela melhorou, caiu de novo, reincidiu, agora está numa fase melhor, mas, né, teve ali um casamento rompido, não sei o quê, porque, claro, né, e ela está muito agressiva, muito violenta, não consegue perdoar. Assim, provavelmente caia de novo. A chance dessa pessoa cair é muito grande. É reincidir na droga, sabe? Reincidir no vício. Então, perdão. E perdão, né? Quando a gente pensa uma pessoa como Ana Maria, que é discípula de Jesus, Jesus disse: perdoai os seus inimigos. Ele não disse nem perdoai os seus amigos, né? Que parece tão óbvio ter que você perdoar os seus amigos, mas ele disse: perdoai os seus inimigos. E lá, naquele momento em que ele estava sendo crucificado, conforme conta a lenda, ele olha para as duas pessoas que estão sendo crucificadas ao seu lado e diz: perdoai, né? Uma pede perdão. E aí, para as pessoas que o crucificam, ele diz: perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, para você ter uma ideia. Perdão, todas as filosofias, todas as religiões recomendam, porque perdão é muito bom. É bom, mas é difícil. Perdoar não é fácil. Então a gente tem que ter consciência. Às vezes tem perdões que a gente demora uma década, né? Tem perdão, dependendo se a questão, a coisa é boa, você perdoa ali em uma semana, em um mês, mas tem perdões que levam anos, né? Dependendo do tamanho da mágoa. Mas perdão é muito bom para a autoestima. É Aí, libertador, né, Bert? sim, Perdoar é libertar-se daquilo, né? sim, Então, fica leve. é, o perdão é muito bom, é melhor para quem perdoa, né? Sim, E, e que é isso que a Ana Maria falou, é libertador. Você se livra de uma dor e, como consequência, porque quando a gente faz, né? Quando você faz um perdão, aí você diz: bom, perdoei, yes, me livrei dessa dor. E aí, é. eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que consegue perdoar, sabe? Então você vai trazendo para você que não é só perdoar, é dizer eu perdoei. Eu sou uma pessoa boa porque eu consigo perdoar, sabe? Aí você aumenta a autoestima. Se você só perdoa, é bom, já aumenta a autoestima. Mas se você perdoa e aí traz a consciência para você, olha só, eu consegui perdoar. Claro, quando o perdão é verdadeiro. Quando o perdão não é da boca para fora, tipo assim, uma vez um caso, né? Uma pessoa contando que o ex-marido sofreu um infarto, né? O ex-marido sofreu um infarto e ela disse: e você acredita que foram levar para o hospital e todos os sinaleiros estavam abertos? Nenhum sinaleiro fechado, sabe? Então, o perdão, às vezes, é da boca para fora. Se é da boca para fora, evidentemente não funciona, né? Tem que ser de alma. E De aí, alma. novamente, voltamos na mentalização da autoentrega. Não vou entrar aqui porque a gente já falou disso, né? E aí fica a pergunta: como posso fazer a diferença na humanidade? Ou como posso fazer a diferença na humanidade? É
aquela coisa do propósito, né? De eu estar conectado. Beleza? Sim. Beleza. Bom, comentários. Aqui no quadro aqui, Berto, tem sobre mágoa. Guardo mágoa. O seu tem aí? Tem, que aí é a contrapartida do perdão, né? Quando eu não perdoo, eu guardo mágoa, né? Aquilo fica. É claro que não é só mágoa, né? Falta de perdão não é só mágoa, mas a mágoa é uma coisa que corrói, né? Corrói, porque ela é frequente. Então, a minha estima, se eu cultivo mágoa, consciente ou inconscientemente, eu sei que eu não sou uma pessoa boa naquele momento que eu estou cultivando a mágoa, né? Então, isso me derruba a autoestima. Que mais? Só. É isso. É isso? É Beleza, isso. então. Essa era para ser uma aula mais curta, até que não foi tão mais curta. E eu não consigo ver vocês, não estou conseguindo aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo, senão vou resetar o computador. Combinado, então? Tá bom, Berto. Obrigada, Combinado, então. Bert. Oh, obrigado. E Obrigada. um bom final de semana para vocês. Igualmente. Bom descanso. Um Obrigada. Para abraço. vocês também. Obrigada. Até. Tchau.